Pense por um instante. Você já sentiu que está cercado por vozes, ideias, influências e até pessoas que sorrateiramente tentam conduzir seus pensamentos, manipular sua fé ou até mesmo calar sua consciência? Imagine viver num mundo onde a verdade é constantemente sufocada pelas aparências e a manipulação é disfarçada de sabedoria. Agora escute, existe um escudo contra tudo isso. E ele começa com um clamor, ecoando do deserto, vindo de alguém que, mesmo em meio à perseguição, não perdeu a sede de Deus. E esse alguém é Davi, e esse clamor está registrado no Salmo 63. Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o seu canal, Propósito Divino Salmos. Hoje eu profetizo sobre a sua vida. Que o Espírito Santo abra os seus olhos espirituais, fortaleça a sua mente e proteja o seu coração de toda influência maligna, confusão ideológica ou armadilha emocional. Hoje o Senhor vai despertar em você a verdade que liberta. Antes de seguirmos, se inscreva aqui no canal Propósito Divino Salmos. Deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo com alguém que precisa urgentemente de discernimento espiritual. Fique comigo até o final, porque eu prometo, a última revelação vai abrir o teu entendimento como nunca antes. Você verá como o Salmo 63 se torna um verdadeiro escudo contra toda manipulação. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Salmo 63, versículo 1. Essas palavras não são apenas uma oração, elas são um grito de resistência contra um sistema de manipulação que tenta desidratar a nossa fé. Davi estava no deserto de Judá. Ele havia fugido de Jerusalém porque Absalão, seu próprio filho, havia tomado o trono. Mas veja, mesmo sendo traído, injustiçado e exilado, Davi não clama por justiça humana. Ele não pede poder, vingança ou reconhecimento. Ele clama por Deus. Ele reconhece que no meio da desolação, o que sustenta o coração é a verdade da presença divina. Não os aplausos, não as estratégias, não a opinião pública. E aqui está uma verdade para você. Quanto mais você se alimenta da presença de Deus, menos você é vulnerável à manipulação humana. Pessoas que têm sede de Deus não são facilmente iludidas por bajulações. Quem tem a alma enraizada na palavra não se dobra diante de doutrinas vazias. Por isso, Davi está nos ensinando que o verdadeiro discernimento começa quando colocamos a nossa busca acima de qualquer distração. Você já parou para pensar por que o mundo vive uma crise de identidade espiritual? É porque muitos perderam o deserto. Sim, o deserto é desconfortável. Mas o deserto é o lugar onde a verdade de Deus se revela de maneira pura. E mais, o deserto expõe o quanto estávamos sendo influenciados por estruturas que nos rodeavam e que não eram de Deus. C.S. Lewis escreveu certa vez: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. Ela é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. E é exatamente isso que o Salmo 63 faz. Ele grita em meio à dor e diz: acorde, Deus ainda é o teu centro. Queridos, este salmo não foi escrito por um homem em paz, mas por um homem em guerra. E ainda assim ele canta. E isso me leva a uma pergunta. Você consegue adorar mesmo quando se sente exilado emocional ou espiritualmente? Davi conseguia, porque sua fé não dependia de ambiente, mas de convicção. E aqui está um ponto importante para refletirmos. Quantas vezes trocamos o altar de Deus pelo aplauso de homens? Quantas vezes deixamos de buscar intensamente porque estamos confortáveis? Mas veja, o Salmo 63 começa com busca intensa. Não uma oração mecânica, não uma devoção superficial, mas uma sede profunda.
Davi declara: a minha alma tem sede de ti. Você tem sede de quê? É aqui que começamos a discernir o quanto somos influenciáveis. Se a nossa sede for por reconhecimento, sucesso ou aceitação, seremos presa fácil para a manipulação. Mas se a sede for por Deus, nenhuma mentira permanecerá. E é neste ponto que quero despertar o seu coração para vigiar. A manipulação espiritual não começa com palavras falsas. Começa com necessidades mal direcionadas. O manipulador sempre oferece o que você acha que precisa. Mas quando você já tem tudo em Deus, ninguém pode te oferecer nada que te desvie. Por isso, declare nos comentários: a minha alma tem sede de ti, Senhor. Nenhuma voz se compara à tua verdade. E se você assistiu até aqui, escreva também: a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Salmo 119, versículo 105. Queridos, o Salmo 63 é o antídoto para os tempos de engano. Ele não apenas nos mostra como buscar a Deus em meio à dor, mas nos ensina a resistir às armadilhas emocionais, às falsas promessas e aos discursos manipulativos que, infelizmente, também tentam infiltrar-se no meio cristão. Lembre-se, Davi não era um fugitivo sem direção, ele era um adorador em vigilância. E eu te pergunto hoje, com todo o amor pastoral, você está vigiando ou apenas vivendo? Você tem discernido o que é verdade e o que é sedução espiritual? Amados irmãos, o que mantém uma alma firme quando tudo ao redor está desmoronando? O que protege o coração de ser capturado por mentiras bem articuladas, por discursos doces, mas envenenados, por ideologias que sutilmente se infiltram até mesmo nas igrejas? A resposta está no que Davi faz logo depois de declarar sua sede por Deus. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Salmo 63, versículo 2. Veja, ele está no deserto, mas sua mente está no santuário. Enquanto tudo ao redor sugere caos, traição e insegurança, Davi se mantém firme porque sua adoração não está condicionada ao que ele vê com os olhos naturais, mas ao que ele enxerga com os olhos da fé. Isso é espiritualidade madura. A adoração verdadeira nos protege das armadilhas da manipulação, porque alinha a nossa visão ao trono de Deus e não às circunstâncias passageiras. A manipulação nasce quando deixamos de contemplar a glória de Deus e passamos a contemplar o brilho falso das promessas humanas. O manipulador trabalha com emoções desestruturadas, mas o adorador verdadeiro, mesmo ferido, mesmo exilado, mantém os olhos no trono. Davi diz: tua graça é melhor do que a vida. Pare e reflita sobre isso. Quantas vezes você já negociou princípios para manter algo que parecia vida, mas era apenas sobrevivência emocional? Davi entende que a graça de Deus, sua presença, seu favor, seu amor, é mais preciosa do que qualquer estabilidade humana. E aqui está uma chave espiritual. Quem valoriza mais a graça do que a aparência de sucesso nunca será manipulado por aplausos. Ele continua: os meus lábios te glorificarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmo 63, versículos 3 e 4. Percebe o contraste? Davi está sendo perseguido, humilhado, desonrado, e mesmo assim está exaltando o nome de Deus. Por quê? Porque a verdadeira adoração não é uma resposta às circunstâncias. Ela é uma decisão fundamentada no caráter imutável de Deus. Amado irmão, amada irmã, esse tipo de adoração fortalece a mente. Ela te imuniza contra a ansiedade manipuladora, contra a sedução das doutrinas falsas, contra a chantagem emocional de líderes tóxicos ou pessoas possessivas. A adoração em meio à dor é a blindagem do crente vigilante. E aqui eu te pergunto, você já experimentou louvar a Deus enquanto sua alma chorava? Se sim, você sabe o que Davi sentiu.
Se não, talvez seja essa a chave que falta para você vencer a manipulação emocional que ainda tenta te enfraquecer. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão que resistiu ao nazismo, escreveu: "Só aquele que clama a Deus em meio ao silêncio do mundo entende verdadeiramente quem Ele é." Foi no silêncio do deserto que Davi descobriu um som mais alto, o som da verdade ecoando em seu coração. Ele percebe que, mesmo exilado da cidade, ele não está exilado da presença de Deus. E então ele diz algo profundo: "A minha alma se fartará como de um banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará." Salmo 63, versículo 5. Você entende isso? Ele está com fome física, sede real, cercado por escassez, mas a sua alma está saciada, porque há um banquete espiritual sendo servido e só os adoradores conseguem comer desse pão. A manipulação começa quando acreditamos que o mundo tem algo que Deus não pode nos dar. Mas o Salmo 63 nos mostra: Deus é tudo, Deus basta. Deus preenche. E quando Ele preenche, não há espaço para engano. Declare aí nos comentários com fé: Deus é meu sustento. Nada poderá me manipular porque estou saciado em Cristo. E mais, se você já viveu um momento em que a adoração te sustentou na dor, conte nos comentários. Isso vai fortalecer outras vidas. Diga: minha adoração venceu a manipulação. Deus foi meu sustento no deserto. Queridos, há algo ainda mais profundo neste salmo. Davi continua: quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Salmo 63, versículo 6. Note o detalhe: Davi não está só buscando a Deus no culto ou na oração ritual. Ele está meditando de noite, nas horas silenciosas em que a mente está mais vulnerável. É ali, quando o corpo repousa, que os pensamentos surgem com mais força. E aí está outro segredo. A meditação em Deus é a última linha de defesa contra a manipulação mental. É quando o Espírito Santo satura os seus pensamentos e você começa a discernir entre o que é verdade e o que é engano. Quantos hoje estão sendo manipulados por vozes que parecem verdadeiras, mas carregam veneno? A resposta para isso está aqui. Medite no Senhor de noite. Pense nele nas vigílias. Deixe ele ser o filtro dos seus pensamentos. Davi conclui este trecho dizendo: porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. Salmo 63, versículo 7. Mesmo no exílio, ele canta. Mesmo sem trono, ele tem refúgio. Mesmo sem multidão, ele sente as asas de Deus o cobrindo. E você também pode sentir isso agora. Se você está cercado por pessoas que querem controlar você, manipular seus sentimentos ou te afastar de Deus, saiba, há um esconderijo sob as asas do Altíssimo. Ele está aqui e ele quer te proteger. Amados irmãos, há um poder que nem os manipuladores conseguem controlar. É o poder da fidelidade. A fidelidade não se compra, não se seduz, não se corrompe. E é exatamente por isso que ela se torna um reflexo direto da natureza de Deus no coração humano. Davi, mesmo traído pelo próprio filho Absalão, mesmo sendo alvo de conspiração política e manipulação de opiniões, permanece fiel a Deus. E veja o que ele diz no versículo 8. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Salmo 63, versículo 8. Perceba a força dessa declaração. Ele não diz que sua alma busca, mas que se apega. Apegar-se é mais do que procurar, é grudar, colar, permanecer. Enquanto o mundo tenta te puxar para todos os lados, você escolhe se apegar à verdade. Isso é fidelidade. E aqui está uma revelação. Quanto mais fiel você for a Deus, mais as estruturas manipuladoras vão tentar te silenciar. Porque um coração fiel é um espelho que revela a hipocrisia dos corações fingidos. A luz da fidelidade expõe as trevas da manipulação. Davi sabe disso. E ele continua:
Aqueles, porém, que querem destruir-me serão destruídos, irão para as profundezas da terra. Salmo 63, versículo 9. Aqui, ele não está fazendo uma oração de vingança. Ele está fazendo uma profecia de justiça. Toda manipulação tem prazo de validade. Toda tentativa de engano, toda mentira montada para controlar, oprimir ou conduzir alguém para longe da presença de Deus, tudo isso um dia cai por terra. Veja, Davi não está apenas fugindo de Absalão. Ele está fugindo de um sistema manipulado, de uma corte corrompida, de uma estrutura onde os conselhos de homens ímpios estavam sendo usados para derrubar o ungido do Senhor. Mas Deus não se deixa enganar. A verdade, mesmo perseguida, sempre prevalece. E eu quero declarar isso sobre a sua vida hoje. Se você está sendo perseguido por manter sua fidelidade a Deus, saiba que o Senhor é a tua justiça. Ele vai desmascarar todo plano, toda mentira, toda tentativa de manipular sua fé, seus sentimentos, sua direção. Davi escreve: serão entregues à espada e devorados por chacais. Salmo 63, versículo 10. Isso soa duro? Sim, mas é justo. É a consequência espiritual da manipulação intencional. Quem vive para enganar, colhe ruína. Quem usa palavras para torcer a verdade será engolido pelas próprias armadilhas. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Enganam porque desejam o poder. São enganados porque perdem a verdade. Mas o fiel, mesmo no deserto, permanece de pé. Então Davi finaliza com uma declaração gloriosa: mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos será tapada. Salmo 63, versículo 11. Veja o contraste. Enquanto os manipuladores cairão em silêncio, os fiéis se alegrarão. Enquanto a mentira é calada pela verdade, o louvor dos íntegros sobe ao céu. A fidelidade não apenas protege, ela exalta. Aqueles que juram pelo nome de Deus, ou seja, que assumem um compromisso com a verdade, serão preservados. Eles louvarão, mesmo depois de todas as acusações, depois de toda a perseguição, depois de toda a tentativa de desmoralização. Essa é a tua promessa. Talvez você esteja passando por um tempo em que se sente incompreendido, onde sua integridade tem sido questionada, onde sua fé está sendo ridicularizada. Mas o Senhor te diz hoje: a tua fidelidade será a tua justiça. A tua adoração será a tua vitória. E a tua perseverança será a tua exaltação. Por isso escreva com fé nos comentários: mesmo no deserto, eu permaneço fiel. O Senhor é a minha justiça. E se você está assistindo até aqui, escreva também: a verdade do Senhor é o meu escudo. Salmo 63 é minha defesa. Queridos, essa parte do Salmo 63 nos ensina que a adoração verdadeira, aliada à fidelidade, não apenas nos protege, mas nos posiciona diante do céu como testemunhas da verdade. E mais, a fidelidade te dá visão espiritual. Davi, mesmo no exílio, se refere a si mesmo como rei, mas o rei se alegrará em Deus. Ele sabe quem é. O trono não define sua identidade. A perseguição não apaga sua unção. E isso é outra chave para vencer a manipulação, saber quem você é em Deus. Porque quem tem identidade firmada no céu não se dobra a pressões da terra. Queridos irmãos, chegamos à parte mais profunda e poderosa desta jornada. Até aqui vimos como o Salmo 63 é um escudo contra manipulações emocionais, ideológicas e espirituais. Mas agora, vamos abrir os olhos para a maior revelação de todas. Este salmo aponta diretamente para Jesus Cristo. Davi, perseguido e rejeitado no deserto, clama com sede por Deus, apegando-se à verdade com fidelidade inabalável. Séculos depois,
um outro rei, também foi rejeitado por sua própria geração. Também teve sua alma afligida em um deserto espiritual. Também resistiu à manipulação e venceu. Esse rei é Jesus, o Filho de Deus. Lembre-se, quando Jesus foi levado ao deserto após o batismo, o diabo tentou manipulá-lo. Satanás apresentou frases bíblicas, verdades distorcidas, promessas imediatas. Mas Jesus, como Davi, resistiu com fidelidade à palavra. Está escrito, foi sua arma. E aqui está a maior chave espiritual de todas. O próprio Jesus usou os salmos como escudo contra manipulações. Você pode imaginar o Messias, o Salvador do mundo, sendo confrontado com manipulações, mas escolhendo o caminho da fidelidade. Ele não se vendeu pela fome, ele não se curvou diante do poder, ele não trocou a cruz por aplausos, ele permaneceu fiel. E por isso, hoje, ele é a verdade viva. Como disse o evangelista João no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. A verdade tem nome. A verdade se chama Jesus Cristo. E quando você ora com o Salmo 63, quando você se apega a Deus com fidelidade, você está se unindo espiritualmente à mesma resistência que Jesus exerceu contra o mal. Você está dizendo ao mundo, às vozes e às influências: eu não sou conduzido por manipulações. Eu sou guiado pela verdade eterna de Cristo. E é isso que o Salmo 63 faz em sua forma mais elevada. Ele nos prepara espiritualmente para resistir. Ele nos treina para vigiar. Ele nos afasta das distrações e nos aproxima do trono da graça. Por isso, se você sente que tem sido confundido, se está em meio a uma guerra de informações, conselhos contraditórios ou mesmo feridas emocionais causadas por pessoas que tentaram te controlar, hoje é o dia do seu despertar, despertar da verdade. Jesus te chama, não para uma religião manipulada, mas para um relacionamento íntimo com o Deus vivo. Ele é o verdadeiro rei que venceu o deserto, a manipulação da multidão, o silêncio da traição e a escuridão da cruz. Ele foi tentado por todas essas forças, mas jamais se curvou. Como o profeta Isaías escreveu no capítulo 53, versículo 7, ele foi oprimido e afligido, e contudo, não abriu a boca. Foi levado como cordeiro ao matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Sabe por quê? Porque quem conhece a verdade não precisa provar nada ao mundo. Quem tem o Espírito da verdade dentro de si não precisa manipular, nem se deixar manipular. Então hoje eu te convido a tomar uma decisão. Não apenas leia os salmos, viva-os, ore com eles, resista com eles, declare-os e, mais que tudo, receba Jesus como seu Salvador e Senhor se ainda não o recebeu. Ele é o cumprimento de todas as promessas que ecoam nos salmos. Ele é o Rei justo que governa com verdade, graça e fidelidade. Se você deseja entregar sua vida a Ele agora, feche os olhos e ore assim comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Me arrependo dos meus caminhos e te recebo como meu único Senhor e Salvador. Purifica minha mente, cura minhas feridas e me livra de toda influência que não vem de ti. Escreve meu nome no livro da vida e me conduz em verdade até o fim. Amém. Aleluia. Se você fez essa oração com sinceridade, seja bem-vindo à família da fé. E se já é um cristão, mas hoje foi despertado para algo mais profundo, então continue firme. Deus vai te fortalecer. Antes de finalizarmos, quero reforçar um convite importante. Se inscreva agora mesmo no canal Propósito Divino Salmos. Aqui você será alimentado com a palavra viva,
orações reveladoras e mensagens que vão abrir os seus olhos espirituais. Compartilhe este vídeo com alguém que está lutando contra confusão, medo ou manipulação. E se quer continuar sendo edificado, clique para assistir às nossas orações que aparecerão na tela. E agora, eu encerro com esta palavra profética sobre a sua vida e família. Que o Espírito da Verdade habite em você. Que nenhuma manipulação prospere contra sua casa. E que o Deus de Davi, o Senhor do deserto e da glória, te sustente com sua mão direita. Em nome de Jesus. Até o próximo clamor. A paz do Senhor esteja sobre você. Amém.